Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. E teve, o evento catastrófico lá para a humanidade do incêndio na Catedral Histórica de Notre Dame. Aí eu fiquei pensando aqui, cara? Parece até conveniente demais, você não acha? Nesse momento aqui pro Brasil, a gente está falando de uma desgraça alheia lá na Europa, bem longe daqui. Eu achei curioso também o fato da mídia concentrar tanta atenção nisso daí e propositalmente convocar a população a também se concentrar nesse mesmo fato. É evidente manipulação de atenção do povo. A massa foi direcionada a prestar atenção no incêndio. Não que ele não mereça a devida atenção, não mereça o devido destaque, mas tem outras coisas para você estar falando aí. Mas vamos falar de incêndio. Nesse momento fica até legal. Não que tenha sido legal também o incêndio, mas é conveniente para todo mundo, cara. Vamos falar do incêndio, a catedral e tal. E muita gente já falando até de conspiração, outros já vê uso político, cortina de fumaça, um crime, um atentado terrorista. Olha quanta coisa relacionada dá para você falar desse incêndio. Vamos começar aqui falando do incêndio, da questão do Bolsonaro, nosso presidente. A maior autoridade do Brasil, que fala em nome da nação, ou pelo menos deveria ser assim, fingindo que está comovido com o incêndio. Você não achou genial, muito legal isso daí, da parte dele? Falou que é um desastre, que é uma coisa muito ruim. Sabe, aquela comoção, aquela solidariedade, mas é tudo fingido. Quem acompanha o Bolsonaro sabe que é fingimento do bravo. Chega a ser ridículo, bizarro, patético a atitude dele de falar isso. Ele fez um post no Twitter, sobre o incêndio. Nossa, que bonito, que lindo, É engraçado que quando teve um incêndio do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, e ele estava em campanha e tal, precisava fazer média com a opinião pública, e mesmo assim se dane. Coisa do Brasil? Mas é uma perda incalculável a história do Brasil, eram peças de valor, simbólico e tal, não tinha preço. Aí perguntaram pro Bolsonaro, você entre todos os candidatos foi o único que não se pronunciou a respeito do incêndio lá no Museu do Rio de Janeiro. Sabe o que ele falou pra você? Pro povão que estava escutando ele? E aí, já queimou? Vou fazer o quê? Tem nada pra falar. Sabe? É ridículo, cara. Ridículo é ver isso. Ele tá comovido com o incêndio na Catedral de Notre Dame, mas quando teve no Museu Nacional aqui, que se dane. Pra ele, tanto faz. Não faz diferença, não tem nada a ver com isso. Nunca frequentei o museu. É mais ou menos assim o comportamento desses caras. E tem também aquela questão do povo, que não se liga muito nessas coisas, não gostou de ter sua atenção chamada para isso, acha um exagero, mas, teve um incêndio na catedral, todo mundo falando disso, e rapidamente surgiu algumas notícias falando de que foram arrecadados bilhões para a reforma da catedral e tal, é uma notícia boa, para quem está interessado no assunto, mas e para quem não está interessado? Logicamente que também serve como uma oportunidade de criticar. Como? Bom, arrecada bilhões para a reforma da catedral, mas tem um monte de criança passando fome. Pior que esse tipo de argumento cola num monte de coisa, cara. Não tem o que você falar. Quando você fala de questão materialista e dinheiro envolvido, e aí você vê que tem crianças e milhares de pessoas em estado de miséria, é difícil você contra-argumentar isso daí. Mas é oportunidade só de criticar, porque não leva a nada, É meio que uma coisa não tem relacionado com a outra e ao mesmo tempo tem. Tem dinheiro para consertar a catedral, fazer a reforma? Tem. Assim como tem muito dinheiro para tirar aquele povo da miséria. Só que para tirar o povo da miséria não tem interesse. Entende isso? Vamos falar mais sobre esse incêndio aí. Teoria da conspiração. Eu acho que a galera fica esperando muito isso às vezes de mim aqui. Tem uma teoria da conspiração por trás desse incêndio e tal. Eu acho que a primeira teoria da conspiração que está ali já está bem implícita. Já estão culpando os imigrantes que corromperam toda a Europa, ou seja, aquele monte de pobre contaminando tudo, e provavelmente de alguma forma foi culpa dos pobres ter pegado fogo naquele lugar lá. Quando era só o povo superior, o europeu original, aí não acontecia essas coisas ali. É culpa dos pobres, esses miseráveis malditos jogando bituca de cigarro lá e tal. Com certeza,
né, o elitista já está pensando dessa forma. Né? Talvez também vai surgir aquela culpa dos imigrantes ilegais de origem, né, do Oriente Médio, origem islâmica. Já mistura, né, questão de etnia, origem de raças, cultura religiosa, né, o preconceito, né, a xenofobia. Tem que ter um motivo para você não gostar daquele cara que não é igual a você. E olha que o povo europeu, né, invadiram o mundo inteiro e agora ficam de mimimi quando alguém chega lá perto da terra deles lá. Pois é, né, deve ter sido culpa dos imigrantes, é um atentado terrorista de origem islâmica, né, já que era uma catedral de origem católica, cristã. Nossa, com certeza foi os islâmicos que queimaram aquilo lá. Engraçado que ao mesmo tempo, né, lá no Monte Sagrado, lá em Jerusalém, parece que queimou também lá uma mesquita da Al-Aqsa, é uma mesquita muito tradicional, né, de valor histórico inestimável para a cultura religiosa islâmica. Né? Coincidentemente, ao mesmo tempo que se queimou a Catedral de Notre Dame. Mas ninguém deu destaque. Por quê? Porque era dos islâmicos, era histórica, valor inestimável, né, local, importante para uma religião, para um povo. Não importa? Só importa se for dos cristãos lá da Europa? Ah, tá bom então. Não sei, né? Pode ser que não tenha sido de origem, né, islâmica esse atentado. A gente pode ir para mais algum lugar? Né? Vamos ver. Um atentado? Pode ter sido um atentado, sim. Com qual intenção? Bom, aí já não era mais atentado na teoria da conspiração, quando o acidente, como eles vão dizer por aí, né, seja ocasionado por uma tentativa de ganhar dinheiro com seguro. Não? Pô, acontece muito disso daí, a gente não está sabendo. Né, o fato, né, de comover a humanidade não importa para quem está gerando grana em cima disso daí. Se dane. Ah, mas as peças que se perderam lá, tem certeza que aquelas peças que eles alegam estarem perdidas realmente eram os originais que estavam lá? Não deu tempo de tirar? Né, porque se você percebeu, né, estava lá em obras, o mesmo local que pegou fogo. Então é fácil você falar que foi um acidente, né? Se você cria a oportunidade, você cria a situação, a circunstância do acidente, justamente com a obra. Tava lá aquele monte de coisa rodeando lá a torre e tal, né? E aí? Os andaimes lá, aquele monte de barra de ferro com madeira. Facilitou o processo, você não acha que não? Eu acho que facilitou muito ali. Bom, arrecadar doações? Também. Né? Não se perdeu nada, tão importante que não possa ser recuperado. As peças históricas poderiam muito bem estar guardadas e ainda arrecadaram bilhões para consertar aquilo lá. Ou talvez eles já queriam consertar e não tinha grana. Não? Bom, isso foi uma reforma disfarçada, através desse esquema que eu falei para você. Mas antes disso também eles queriam acessar o local e tirar algumas coisas de lá que o povo não precisava saber ou não podia saber. Ou que algumas autoridades não tenham, né, ciência do que está acontecendo. Sim, as autoridades públicas, né, veem as pessoas socorrendo tudo que está lá dentro, tirando as peças importantes. E se eles estavam querendo tirar mais alguma coisa lá enterrada, escondida? Você não acredita nisso, né, cara? Esse tipo de conspiração não é suficiente para preencher sua cabeça. Pois é, cara, tinha muita coisa importante ali dentro, sabia? Né? Talvez valor simbólico, histórico, né? Ou talvez algum tipo de poder oculto. Eles alegam que uma lasca da cruz, onde Jesus foi crucificado, estava nessa catedral. Que a coroa de espinhos, que dizem ter usado Jesus, que também estava nessa catedral. Que o prego, ou pelo menos um dos pregos utilizados na crucificação de Jesus, também estava nessa catedral, cara. E para quem gosta de conspiração, né, e mistura as coisas um pouco ali, quem sabe você não tem objetos que tinham o DNA de um ser superior. E agora simplesmente podem alegar que sumiu, podem tirar o objeto de lá e substituir por outro, né, pode ter sido danificado. E aí? Cara, tem muita coisa que dá para falar a respeito disso daí, mano. Ah, mas o problema é que a Europa, ela tá cheia de problemas. Realmente, na França não estava tendo lá, né, os jaquetas amarelas, né, os coletes amarelos, né, atacando o governo francês? E agora, de repente, o povo que estava, né, em guerra contra o governo se une, totalmente comovido pela tragédia, e vamos adorar porque o governo vai fazer alguma coisa para recuperar o nosso monumento histórico, e pronto. Né, o governo francês agora é o maravilhoso. Coitadinho dele, vamos apoiá-lo. Cara, cortina de fumaça, né? Acontece muito isso aqui no Brasil. Não sei, o que você acha?
Tem mais coisa para falar da catedral, sim. Vamos esperar desenrolar as ideias aqui, que aí a gente confirma ou não outras teorias. Valeu.